a nossa experiência lá do HC da Unicamp. A gente vai falar um pouquinho, eu vou começar falando como que a gente formou o nosso grupo, um pouquinho do o percalço inicial, né, a curva de aprendizagem, até os dias de hoje, como que é formada a nossa equipe, como que a gente trabalha, os protocolos que nós usamos, e no final eu vou mostrar um vídeo mais como demonstração de técnica, com foco mais na parte otorrinolaringológica, de acesso, né? E em seguida o Dr. Matheus apresenta mais a nossa casuística e alguns casos cirúrgicos para serem mostrados, eventualmente discutidos. A nossa equipe ela se formou propriamente em 2010, né, quando a gente começou a operar, eu e o Dr. Matheus. A gente, antes de 2010, já tínhamos terminado a residência, fui o primeiro fellow da rinologia do HC. Na verdade, na época, a gente nem chamava de fellow, era o R4, né? Então, eu fiquei na rinologia e na base do crânio, e em seguida eu fiquei uma temporada com o professor Draf, que acho que todos aqui devem conhecer bem, na Alemanha, em 2005. E o Dr. Matheus, ele teve a experiência dele do fellow na Universidade de Nápoles, com o professor Capabianca, também acho que conhecido por todos aqui. Depois que nós voltamos lá para o HC, a gente já se conhecia, aí existia aquela vontade, né? Acho que todo mundo teve essa experiência de ter um tempo no exterior, volta com aquela empolgação toda, né? E, claro, a gente é um hospital-escola, acho que todos aqui também já têm experiência com isso, SUS, e não é um longo caminho a ser percorrido até se formar uma equipe que tenha autonomia suficiente para pôr em prática, né, essas cirurgias. Eu agradeço aqui publicamente o apoio aos nossos departamentos da neurocirurgia e da otorrino. Na otorrino, o doutor Agrício, professor Agrício, nosso chefe até hoje, né, que nos deu apoio. Na rinologia, a minha mentora, a doutora Eulália Sacano, que foi sempre uma incentivadora muito grande e que possibilitou que a base do crânio fosse integrada à rinologia. E na neurocirurgia, na época, o professor Evandro de Oliveira, que era o nosso chefe, e atualmente o Dr. Helder Tedeschi. Deixa eu passar. Eu, na verdade, eu já vinha me aventurando aí pelas bases do crânio, né? Depois que voltei da Alemanha, meu doutorado foi na área de fístula licórica e já vinha operando com uma certa frequência os casos de fístula para a minha tese. Então, isso veio agregando já alguma experiência antes, né, de começar propriamente a equipe multidisciplinar. E o longo, eu acho que sempre que a gente conversa com o pessoal que já montou esse tipo de trabalho nos hospitais, a gente sempre ouve dizer, e no nosso caso também não foi diferente, o caminho é longo, né? Porque não basta a vontade do otorrino-rinologista e do neurocirurgião, há um entorno de profissionais que precisam estar bem alinhados para o fluxo de paciente, tanto de avaliação, de indicação cirúrgica, quanto pós-operatório, intensivista, anestesia e o segmento desse paciente, e aí o destaque para a endocrinologia, né? Então, esse fluxo demorou um pouquinho para ser montado. Então, por isso que foi em 2010 que a gente conseguiu mesmo iniciar, né? E eu costumo dizer que a sintonia entre otorrino e neurocirurgião é fundamental, né, para que tenhamos sucesso numa equipe desse tipo. E aqui eu destaco o que, na minha visão, foi e atualmente ainda os pontos importantes para que nós trabalhemos de uma forma harmônica, né? Primeira coisa é a clareza de como cada um contribui para a equipe, né? Desde o início, eu e o Dr. Matheus, a gente sempre colocou na mesa assim qual que é o papel de cada um, como cada um contribui na equipe durante a cirurgia, não só durante, mas
na avaliação pré-operatória, no acompanhamento desse paciente, né? A gente sabe que a cirurgia da hipófise é feita de uma maneira sequencial, já muito bem definida na literatura, e o papel de cada um é fundamental, né? Quando que o otorrino é que está levando a cirurgia adiante e o neuro contribuindo no auxílio e vice-versa, né? Na fase principalmente de ressecção tumoral, que é o papel do neurocirurgião, o otorrino também é fundamental em apoiar e estar auxiliando. E eu costumo dizer que um dos argumentos lá no início para que a equipe houvesse o convencimento assim das chefias e tudo mais para a gente começar é o benefício de ter 2 cirurgiões, né, numa equipe, né? Acho que um ponto importante que a melhora na imagem do campo é evidente quando você tem os 2, né? Principalmente a manipulação da câmera, isso lá atrás, fundamentalmente porque a otorrino tem uma tradição em cirurgia videoendoscópica, que no início o neuro não tinha tanto, então aqueles ajustes constantes do endoscópio para a visão, noção de profundidade, principalmente quando o neuro está começando nessa área e está acostumado com o microscópio, vai para o endoscópio, essa noção de profundidade ela às vezes demora um pouquinho para ser adquirida, né? E a manutenção da imagem do campo operatório em situações de estresse, né? Por exemplo, num sangramento grande, é uma vantagem você ter mais um cirurgião, né, que fique responsável por essa parte da imagem, né? Os estudos mostram também que a presença de 2 cirurgiões aumenta a eficiência da cirurgia. A discussão no transoperatório, na segunda opinião, diminui o risco de lesões, né? E a grande vantagem, no meu modo de ver, é que se opera com 3 ou 4 mãos, né? E o que é grandemente falado, né, sobre a visão endoscópica, as vantagens sobre a visão microscópica, que é a possibilidade de ter uma visão mais ampla do campo cirúrgico em grande angular e a utilização dos endoscópios angulados, né, para ter a visão angulada do campo operatório, que não era possível na era do microscópio, né? A curva de aprendizagem que a gente passou ao longo desses últimos 10 anos é muito em acordo com o que tem na literatura. Esse artigo do grupo de Pittsburgh foi muito real assim para nós, né? E a gente teve logo no início do nosso trabalho em equipe, nós tivemos um apoio muito grande e foi fundamental naquela época do Dr. Rodrigo e do Dr. Samuel. Aqui eu aproveito para agradecer publicamente. Nós fizemos um curso lá no HC da Unicamp com os residentes. Houve uma troca de experiência muito grande e nos deu uma segurança maior assim, com a troca de figurinhas para começar o nosso trabalho de uma forma mais segura, né? Aqui essa tabela desse trabalho mostra aqui os níveis, né, da curva de aprendizagem. A cirurgia sinusal para um rinologista, né, que é o ponto de partida, e a gente já começou ali mesmo no nível 2 com as fístulas icóricas e as cirurgias celares, e depois foi evoluindo para o nível 3, quando você vai além da cela, vai para uma descompressão de nervo óptico, cirurgias intraorbitárias, evoluindo para o nível 4, né, para transplano, transcribiforme, os craniofaringiomas. Aliás, um dos casos que eu vou mostrar no fim é um desse, de craniofaringioma. E a gente está agora perto ali do nível 5. Eu também gosto de dizer que um grande diferencial, eu acho que na nossa história de evolução, foi no início ter feito um curso em conjunto. Tanto eu, como otorrino, como o Dr. Matheus, como neurocirurgião, nós fizemos cursos juntos, né? E isso consolidou muito
a equipe, a evolução da habilidade cirúrgica foi acontecendo em paralelo, né? O curso que nós fizemos em Ohio com o Dr. Carral, Dr. Prevedelo, acho que 7, 8 anos atrás, foi o ajuste fino para o nosso desempenho em relação a conhecimento anatômico, a consolidar os acessos, né, a confecção dos corredores, né, o ajuste em relação às reconstruções, nas camadas, nos flaps, utilização de balões, derivações e as técnicas de ressecção tumoral, né? Hoje, a equipe nossa, então, é formada basicamente na otorrinolaringologia por mim e pelo Dr. Tiago Serrano, que foi um fellow nosso e que hoje compõe a nossa equipe, nos ajudando bastante. E nós temos os fellows da rinologia que passam conosco rotineiramente. Na neurocirurgia, quem é o chefe, então, da área da base de crânio é o Dr. Matheus, e junto com os residentes da neurocirurgia. Agora falando um pouquinho mais, da otorrinolaringologia, nós temos um programa de fellow em rinologia e base de crânio, que é coordenado pela doutora Eulália Sacano, né? É um programa anual. Todo ano a gente tem a admissão de um fellow. Esse ano e o ano passado nós temos dois esse ano. E é um programa estruturado que não é só no HC da Unicamp, mas ele também é estruturado em 2 outros hospitais. O Hospital de Divinolândia é um hospital que o nosso departamento de otorrino cuida nessa cidade. É uma cidade do estado de São Paulo, já divisa com Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. Nosso R3 tem um estágio muito interessante lá, e o fellow da rinologia e os outros fellows da disciplina também passam por lá. E o Hospital Estadual de Sumaré, que é um hospital grande, que nós temos numa cidade bem próxima a Campinas, né? O que a gente tem visto é que o fellow da base, ele consegue já ter uma habilidade para fazer um acesso. Agora eu estou falando de base, mais especificamente da cirurgia da hipófise, né? Ele já tem uma segurança para fazer um acesso completo em média de 3 a 4 meses de fellowship. É claro que isso é um pouquinho variável de pessoa para pessoa e também de ano para ano em relação ao volume de cirurgia que a gente tem tido, né? E temos também alunos de pós-graduação. Hoje, as 3 linhas que nós temos de trabalho, de pesquisa, são em qualidade de vida, na cirurgia endoscópica endonasal, nas abordagens. No olfato, a gente tem trabalho para avaliar o olfato desses pacientes, e agora surgindo uma nova linha, que são as medidas do retalho, medidas anatômicas, mesmo em exames de imagem, para dimensionar o tamanho da reconstrução, né, com o tamanho do retalho para a reconstrução, que é o que nós temos desenvolvido atualmente, né? Esse grupo já rendeu aí, para quem está na universidade, isso é muito importante, né? Rendeu alguns trabalhos científicos. Eu gosto de destacar esse aqui, que foi uma revisão sobre os resultados de cirurgia endonasal endoscópica da base do crânio para diversas patologias. Foi o Dr. João Paulo Almeida quem foi o primeiro autor. O Dr. João Paulo foi um residente da neurocirurgia do Dr. Matheus e que depois da residência permaneceu na nossa equipe por algum tempo, né? Hoje o Dr. João foi para a Universidade de Toronto e atualmente está em Cleveland, e é um filho assim nosso lá do nosso grupo, que a gente tem bastante orgulho. Recentemente publicamos um trabalho comparando resultados do ponto de vista rinológicos em pacientes com adenoma não produtor e pacientes com doença de Cushing. Durante as cirurgias, a gente notava que
provavelmente pelo aumento de cortisol, a mucosa desses pacientes com Cushing talvez pudessem ter uma diferença em cicatrização, né? Uma mucosa um pouquinho mais friável, mais delgada e com uma fragilidade vascular maior. Agora, já com uma casuística ainda pequena, ele mostrou que não, que mesmo nesses pacientes, os resultados do ponto de vista nasal tendem a ser similares aos adenomas não funcionantes, né? Então, a cirurgia endonasal endoscópica, ela veio mesmo para ficar. Algum tempinho atrás, os nossos primeiros 200 casos documentados foram levantados. Aqui não são só casos HC, tem casos também que nós fizemos fora. Depois o Dr. Matheus vai apresentar isso com alguns casos só HC, mas a gente tem uma taxa de fístula licórica pós-operatória em torno de 5% e de meningite de 0,5%, que está em conformidade ao que tem na literatura, né? Nossa rotina, então, falando um pouquinho da prática nossa nos casos, né? Todos os nossos são acompanhados desde o período pré-operatório pela ambulatória de endocrinologia, na neurocirurgia e na otorrinolaringologia, no nosso ambulatório de rinologia. Eles, no pós-operatório, também são acompanhados, continuam sendo acompanhados por esses ambulatórios. As avaliações, obviamente, quando necessárias, por oftalmo, cardiologia ou outras especialidades também são feitas em forma de interconsulta, né? Nós trabalhamos com diretrizes de atendimento, então eu vou abrir aqui a ficha de todos os pacientes, acho que não está abrindo aqui. Mas, enfim, é uma ficha que nós preenchemos todas as queixas clínicas, né, o histórico de todos os nossos doentes, todos são submetidos a um questionário de qualidade de vida, né, o SNOT-22, e ao teste de olfato, que é o teste de Connecticut, que é feito no pré-operatório em todos os nossos doentes, 30 dias depois da cirurgia e 3 meses depois. Brevemente nós vamos publicar os nossos achados, são achados interessantes que têm apontado para uma preservação em grande parte do olfato desses doentes, mesmo com retalhos sendo elevados, né? Isso em breve vamos publicar, né? E esses trabalhos de qualidade de vida que nós temos feito no âmbito da rinologia também, que é até uma tese, provavelmente vai sair uma tese de pós-graduação, que também está bem adiantado, vai ser um estudo prospectivo. Falando especificamente de adenoma de hipófise, que é o que nós temos de mais frequente, né, na base de crânio, o que na prática a gente tem dos nossos casos? Que geralmente nós não elevamos retalho nasoseptal inicialmente. A maioria dos casos nós optamos por fazer o rescue flap modificado, né? Eu vou comentar, se der tempo, um pouquinho. Eu mostro um exemplo, né? E na maioria dos casos nós temos preservado as conchas médias também, né? Quando há necessidade de elevar um flap nasoseptal, por exemplo, quando ocorre uma fístula licórica intraoperatória, há uma exposição de carótida ou uma protrusão da aracnoide pelo defeito ósseo, a gente opta então por esses flaps nasoseptais pediculados. A gente tem ultimamente feito flaps mais curtos do que especificamente, né? A gente, depois da publicação desse trabalho, da nova técnica de fechamento de defeitos celares, com o que é chamado de flap nasoseptal posterior, que são flaps mais curtos, né? Isso nos estimulou também a fazer o trabalho que eu comentei agora há pouco, de medidas em exames de imagem pré-operatório para ter uma previsão de cumprimento desse retalho. Então, hoje a gente tem feito e a gente tem visto que não há uma necessidade de que esse flap seja tão longo para reconstruções celares. Quando a gente precisa de uma reconstrução maior ou mais distante, por exemplo, plano,
aí sim a gente faz um flap comprido, tradicional, e a gente opta por fazer o reverse flap, que é a rotação daquele flap para cobrir a área doadora do naso septal. Experiência, eu acho que isso tem sido uma conduta interessante, porque o pós-operatório tende a ser com menos crosta e o conforto do paciente, no nosso modo de entender, tem sido melhor quando se roda esse reverse flap, né? Falando um pouquinho, depois talvez o Dr. Matheus, da parte da neurocirurgia, pode até complementar, de dreno lombar. Quando foi publicado esse trabalho sobre o dreno lombar e na reconstrução dos defeitos, né, de base de crânio, o grupo de Pittsburgh, no final de, se não me engano, em outubro de 2018, publicou esse estudo prospectivo e mostrou que há uma diferença, sim, quando você usa dreno lombar, se o defeito for grande, acima de 1 centímetro quadrado, que houve manipulação, dissecção de aracnoide e manipulação de cisternas. Então, há uma diferença significativa de se usar adenolombar. Era mais ou menos já o que o nossa conduta do nosso serviço, né? De fazer reconstruções em múltiplas camadas, para esses casos de fístula de alto débito, de defeitos grandes, geralmente colocamos um balão também como tamponamento e o dreno lombar. Aqui, então, eu já estou me excedendo um pouquinho no tempo, eu vou passar esse vídeo. É um exemplo de uma cirurgia de ressecção de um crânio-faringioma. Aqui mostrando inicialmente a confecção das incisões do retalho nasoseptal. Como é uma cirurgia que já se prevê, né, manipulação de aracnoide, fístula licórica de alto débito, a gente já eleva desde o início o retalho. Um parênteses aqui, nós, quando é adenoma, a gente tende a fazer o rescue flap com essa incisão que estamos fazendo agora, que é a superior. A única incisão, não temos mais feito a incisão inferior do rescue flap. Então, a gente tem feito rotineiramente assim, um rescue flap, só com as incisões superiores dos dois lados. Aqui, voltando para o nosso caso, a elevação do flap nasoseptal. Vou acelerar um pouquinho aqui. Aqui as incisões do lado contralateral, na fossa nasal esquerda, para fazer as incisões e elevação do reverse flap. Então, o pedículo é seccionado lá posteriormente. Vou acelerar um pouquinho aqui. Aqui a septectomia. E agora vai ter, rapidamente, o vídeo vai mostrar esse reverse flap sendo colocado aqui, ó, do lado direito, sobre a área doadora. Então, aqui já estamos na fase da esfenoidotomia, adentrando o seio esfenoidal. Ressecando a mucosa nasal, o bloqueamento ali da região celular, do septo intestinal, do tubérculo e do plano. Eu vou passar, depois talvez o Dr. Matheus possa comentar mais da técnica aqui da ressecção tumoral. E vou passar mais para o final, aqui já ressecando o tumor. E a gente, como eu falei, já lá dentro, já com o tumor removido, vejam aqui, uma bonita imagem. E aqui a gente faz, então, deixa eu voltar aqui. Aqui, o que é a técnica que a gente mais frequentemente usa para esses casos seria a reconstrução de múltiplas camadas com um plug de gordura. A gente tem preferido o plug de gordura umbilical, é uma gordura um pouquinho mais firme. Uma camada de fáscia lata e, por fim, o septal pediculado. E a cola de fibrina serve mais para deixar tudo alocado, né, na posição. De vez em quando a gente faz isso de colocar uma gotinha de cola na fáscia para depois rodar
o retalho propriamente dito. E aí um tamponamento com a cola, o Surgicel, Gelfoam, e para essas fístulas de alto débito a gente tem usado o balão, insuflado um balão, né? E o dreno lombar também, nesses casos a gente tem usado de rotina. Tá? Bem, acho que esse aqui é o meu tempo. Depois, se a gente tiver um tempinho, eu posso mostrar mais alguns vídeos de reconstrução ou de acesso. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Dr. Matheus continuar a nossa apresentação. Beleza, Sampaio. Parabéns. Muito legal, Marcelo. Obrigado. Bem-vindo, Matheus. Eu queria só fazer aqui uma pontuação que eu esqueci, né? Parabenizar os palmeirenses aqui da reunião, que eu estou vendo várias pessoas uniformizadas aqui nas fotinhos. E comentar que o Dr. Marcelo, o Dr. Matheus e o Dr. Samuel são corintianos, né? Mas, apesar disso tudo, nós respeitamos muito o trabalho deles. Vamos lá, Matheus. De vez em quando a gente tem que dar uma alegria, né, pro adversário, né? Já somos tri, né, então. Viu? Então tá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Enquanto você vai compartilhando, eu vou comentar aqui que é impressionante, né? É muito bom sempre essa troca de experiências entre os grupos. É impressionante quando a gente vê, né, de fato, as apresentações, as semelhanças, né, de todos os grupos, talvez, no histórico aí da formação. Mas vamos lá, Matheus, para a gente entender. Bom, Rodrigo, reiterando as palavras do Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui poder participar dessa reunião de vocês. Eu vi aqui que tinha 100 pessoas, se eu não me engano, né? Mais ou menos na sala. Super legal a gente poder mostrar a nossa experiência. Obrigado, doutor Samuel Zimberg, que é um grande amigo, incentivador desde o começo, desde que nós começamos com isso aqui. Então, só fazer os justos reconhecimentos às pessoas que me iniciaram nessa área da cirurgia endoscópica da base do crânio. Ali em cima você pode ver à esquerda o Dr. Henrique de Vitsis, que era o chefe do departamento de neurocirurgia em Nápoles quando eu estive lá em 2006, e ao lado dele o Dr. Capabianca, que é mundialmente conhecido, um dos pioneiros no tipo de cirurgia endoscópica nasal, principalmente para tumores de hipófise, que sempre me ajudou muito desde aquela época. E abaixo são os que estão hoje encabeçando o time lá, que é o Luiz de Cavallo e o Domênico Solari, grandes amigos. E aqui, esse cara feio aqui do lado, que vocês já tiveram o prazer de conhecer, meu grande amigo, Dr. Marcelo Sampaio, sem o qual a gente não teria feito, não é tanto assim, mas o que fizemos até hoje, né? E que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, só mostrando entre várias pessoas que colaboraram e colaboram comigo, amigos, colegas, residentes, etc. Está aí o Dr. Samuel Zimbre, que esteve com a gente operando. Isso é um caso de endoscopia ventricular, não é base do crânio. No tempo que eu ainda trabalhava no Hospital Sumaré, eu acho que essa foto é de 2009, se eu não me engano. Desde aquela época ele nos ajuda. E aqui um curso que nós montamos em 2013, o primeiro curso que a gente fez de endoscopia lá, quem me ajudou a montar foi o Samuel, o Rodrigo, vocês podem ver aí, participou, contribuiu, era um curso teórico prático, foi super legal. Desde aquela época, vocês vêm nos, como fala, tem essa colaboração super legal, a gente queria agradecer sempre isso. Então, a minha ideia é mostrar um pouco da nossa experiência. Eu vou tentar fazer isso compartilhando com vocês o conceito que a gente tem de cirurgia endoscópica da base do crânio, mostrar algumas coisas das indicações cirúrgicas, um resumo aí, alguns pontos que a gente considera chave para o sucesso desse tipo de cirurgia, mostrar alguns poucos casos ilustrativos, se o tempo permitir, né? Espero que sim. E depois uma conclusão. Então, só para conceituar para residentes, né, pessoal que está na sala aí, que não tem tanta experiência assim, o conceito de cirurgia endoscópica da base do crânio seria a aplicação de técnicas microcirúrgicas aos acessos transsenoidais, utilizando o endoscópio como ferramenta de visualização. E ele pode ser, do ponto de vista didático, né, dividido em acessos celares, considerados os standard, né, que foram os primeiros que a gente começou os primeiros a serem empregados, principalmente para tumores de hipófise, ou aqueles estendidos, ou seja, acessos que vão além da hipófise, ao redor da célula túrcica.
E o conceito de cirurgia da base do crânio, ele se encaixa muito bem no conceito o conceito de endoscopia de base do crânio se encaixa muito bem no conceito de cirurgia minimamente invasiva da base do crânio, onde menores incisões, menor retração cerebral e uma melhor visibilidade leva a menores complicações e melhores resultados. As indicações para a cirurgia transcranial são muitas, né? Então, a principal delas são os tumores hipofisários, mas aí você pode ver, tem uma série de itens com vários tipos de doenças, né, de patologia, que podem ser tratados por essa via cirúrgica. Fístulas icóricas, meningiomas, craniofaringiomas seriam os mais comuns, entre tantos outros. Só para chamar atenção aqui, isso é um banco de dados norte-americano de 2014, de todos os tumores operados intracranianos. Vocês podem ver que os tumores hipofisários são 16,2% de todos os tumores. E eles são majoritariamente operados por via transcranial. De maneira que o Dr. Loss, que é um neurocirurgião muito famoso, com uma experiência vastíssima nesse tipo de cirurgia, numa das comunicações, das últimas que eu vi dele, ele disse que nos Estados Unidos aproximadamente 20% a 25% dos casos de tumores intracranianos hoje em dia têm sido operados por via endoscópica endonasal. Você vê a importância desse tipo de acesso que nós temos feito. E aqui, aqui vocês podem ver a nossa casuística que não está tabulado os dados até hoje. Esses são casos só operados no HC Unicamp, né? Aquela série que o Marcelo mostrou antes, tinha os casos nossos privados juntos, né? Aqui são só casos de lá, tabulados de 2013 a 2018, onde vocês podem ver que tem realmente uma predominância importante de tumores hipofisários, são praticamente 90%, né, entre doenças de Cushing, tumores não funcionantes, secretores de GH e alguns outros casos esparsos de craniofaringiomas, meningiomas, metástases, etc. Então, 90% aproximadamente, são 104 casos no período de quase 5 anos. Nós começamos um pouco antes disso, mas não estávamos organizados para gravar todos os dados, e depois de 2018 a gente ainda não os plotou. Ué, por que não está passando? Bom, só lembrando aquilo que o Marcelo falou, que tem os níveis, né, da cirurgia, da dificuldade da cirurgia endoscópica endonasal. Eu não vou perder mais tempo nisso, mas isso é uma publicação do grupo de Pittsburgh que eu acho bastante importante como um guia, e acho que é importante salientar aqui, em questão do aprendizado, a importância do conhecimento anatômico, né? Então, acho que evoluir nessa escada de níveis aí ajuda muito se você tiver um conhecimento, se debruçar no conhecimento anatômico, em dissecções, em cursos, aquilo que o Marcelo comentou também, isso pode agilizar e dar mais segurança a essa evolução. Então, esses são pontos que a gente considera fundamentais para os acessos endonasais. São vários, né? Acho que é muito importante o estudo das imagens pré-operatórias, né? O sucesso começa com uma boa indicação. E depois a questão da técnica cirúrgica em si, desde o posicionamento até recursos finos e recursos que às vezes a gente não dispõe sempre, como neuronavegação, microdoppler, que é uma coisa que no Brasil a gente ainda não tem, mas que é bastante útil quando possível. E a ressonância intraoperatória, ainda mais raro, mas também tem sua aplicação. Mas eu vou falar mais detalhadamente aqui, num passo a passo, do que eu costumo falar para os residentes, para que eles tentem aprender aí como pensar nesse tipo de cirurgia. Então, é muito importante o preparo pré-operatório, a técnica em si e o cuidado pós-operatório. Em relação ao preparo pré-operatório, a gente acha fundamental, principalmente quando você está tratando de adenomas hipofisários, uma avaliação endocrinológica completa por um neuroendocrinologista, um estudo da acuidade visual, dos campos visuais formal, e inclusive hoje em dia a gente tem feito OCT também para todos os pacientes, que é a tomografia de coerência óptica, uma ressonância magnética recente, para você não operar a imagem antiga, isso é básico, né, mas precisa ser enfatizado. A gente faz de rotina para todos os pacientes, o pessoal, o Marcelo, o pessoal da Rino, sempre faz uma tomografia de cavidade nasal do seio senoide e uma nasofibroscopia pré-operatória. Em relação à avaliação das imagens pré-operatórias, é muito importante você navegar antes da neuronavegação, né? Navegar pelas imagens e imaginar o que você vai encontrar na hora da cirurgia. Então, as características do tumor, se ele é lobulado, se ele não é, se ele tem área cística, a posição da glândula, as carótidas estão afastadas ou não, se tem
algum envolvimento em casement de alguma artéria, a posição dos cerebrais anteriores, os seios cavernosos estão invadidos ou não, o tipo de senoide é favorável, a septação do senoide é um guia importantíssimo para você se localizar na hora da cirurgia, e a cavidade nasal, é claro, vai ser mais apertada, menos, você vai precisar corrigir um desvio de septo, tudo isso é muito importante se avaliar antes da cirurgia. Em relação à técnica de posicionamento, é muito importante o posicionamento com o dorso elevado para diminuir o sangramento venoso, né? A gente usa a vasoconstrição tópica e é muito importante uma boa anestesia para você ter uma hipotensão controlada. Vocês, otorrinos, sabem disso muito bem, né? O sangramento nasal é uma coisa que atrapalha bastante a gente não está acostumado a isso quando a gente opera por cima, craniotomia, é sempre um campo bem limpo, e esse sangramento nasal, assim, realmente é uma coisa que incomoda, atrapalha na hora que está dissecando o tumor, então a hipotensão controlada é uma coisa que nos ajuda bastante. Esse é mais ou menos o posicionamento que a gente usa. Nós ficamos aí, como vocês podem ver nas fotos aqui da direita, os dois cirurgiões do lado direito do paciente, instrumentadora de frente e a torre aqui, quando a gente só tem uma. Nem sempre fixamos a cabeça, aqui estava fixado porque a gente estava usando o navegador. E em relação à técnica em si, são os passos da cirurgia. Então, tem uma fase nasal, uma fase esfenoidal, uma fase celar, né, da base do crânio, e eventualmente até uma fase subaracnoide, dependendo do tipo de dissecção e tipo de tumor. E a reconstrução, que, como o Marcelo falou, é muitíssimo importante. A gente sempre tem feito um acesso por duas narinas. Eu sei que tem alguns neurocirurgiões, alguns cirurgiões aí de bastante importância e experiência no mundo que defendem o acesso por uma narina só. E a gente ainda acha que é muito importante ter as duas narinas para poder trabalhar com 3 mãos ou 4 mãos eventualmente, e para ter mais espaço para dissecção, para câmera, etc. Isso o Marcelo já comentou. Isso aqui só para mostrar a importância das conchas médias, que são elas que estão mais ou menos no nosso caminho. Então, eventualmente, há necessidade de remover uma concha média. A gente sempre tenta evitar isso por questão da fisiologia nasal. E aqui é onde o neurocirurgião começa a se sentir um pouco mais em casa, que é onde a gente entra no seio esfenoide. Então, aqui é uma fase importantíssima quando você vai dissecar tumores da base do crânio, que é abrir amplamente o esfenoide, remover a mucosa nasal o quanto necessário, para poder identificar as estruturas anatômicas que são críticas, né? Para você não se perder, não dá para se fiar completamente na navegação. Então, assim, a conformação do seio esfenoide é muito importante. Um seio bem aerado como esse, conhecido como seio celar, ajuda bastante nisso. E este ângulo celar, né, um ângulo proeminente da cela também, isso você já pode avaliar pela imagem pré-operatória, vai facilitar a identificação do que é o assoalho da célula túrcica. Se for um ângulo obtuso, uma célula plana, eventualmente você pode se confundir se aquilo é a célula ou não. Não vai ficar tão clara para quem vem pelo seio esfenoide, vem do nariz. Então, essa é a imagem que a gente gosta de ter, né? De preferência legendada aqui. Com todas as estruturas bem visíveis, né? Então, só que isso você não tem de cara. Isso é claro, um seio bem aerado, né? Dá para ver os excessos ópticos laterais super evidentes, mas a imagem inicial era essa, né? Com essa septação, e a gente removendo com um drill, né? E saca-bocados pequenos, você consegue depois ter um bom panorama do seio esfenoide, com a célula túrcica bem evidente no meio, as carótidas, as prominências carotídeas, paracelares e paraclivais, e as protuberâncias ópticas. Aqui seria a fase inicial da cirurgia, como o Marcelo já mostrou um vídeo, eu vou pular, que seria a fase nasal e exposição do seio esfenoide. E aqui, então, o que para nós, neurocirurgiões, é muito importante, que é a fase celar da cirurgia. Então, é importante aqui também fazer uma boa abertura da cavidade celar e do assoalho celar para ter uma boa exposição. E aí, eventualmente, se for adenoma hipofisário, tentar uma ressecção extracapsular, que nem sempre é possível. Essa estrutura, o filo neural, é uma estrutura que quase sempre está presente, né? E ela é bem consistente com a linha média, é um bom parâmetro para saber onde é a linha média. E aqui era um slide que era para estar posicionado anteriormente do Dr. para avaliar a possível invasão do seio cavernoso, que é uma coisa que tem que ser avaliada também no pré-operatório. Então, eu vou mostrar um vídeo de como a gente tem tentado operar esses adenomas de tamanho regular, mais comuns que a gente acha, macroadenomas, né? Esse era um macroadenoma não funcionante. Então, aqui só para adiantar, né, rapidamente, a fase inicial da abertura da dura mater já na célula túrcica. Então, a gente pode ver ali já a glândula, né? Espremi em cima aqui, ó.
Então, a gente está desenvolvendo esse plano da glândula em relação ao tumor. E é isso que a gente tem tentado fazer ultimamente, que é uma dissecção extra-pseudocapsular. Não há uma cápsula verdadeira, mas a gente tem esse plano que é possível de ser utilizado para tentar uma remoção total, preservando a glândula. Então, depois que você desenvolve um pouco esse plano, a gente faz um debooking da lesão com curetas, rombas, ou então com 2 respiradores, uma técnica que a gente aprendeu do pessoal dos Estados Unidos, né, a escola de Pittsburgh. E aqui, então, desenvolvendo essa dissecção extra-pseudocapsular nos aspectos inferiores, laterais e superiores do tumor. Vocês estão me ouvindo aí, né? Tá todo mundo tão quieto que às vezes eu acho que eu estou falando sozinho aqui. É meio aflitivo isso, né, Matheus? Mas estamos todos aqui. É que todo mundo habituou. Eu falei, pô, será motivos, De vez em quando a gente bate umas palmas aí. A gente bate umas palmas para animar, tá bom? Faz favor, Samuel, por favor. Então, é que o pessoal já está escolado e aprendeu a desligar a câmera e o microfone, né? Para não dar... Sim, claro. Então aí vocês podem ver que no final uma remoção praticamente total da lesão sobre um restinho na esquerda que a gente vai inspecionar melhor para ver se não é resto de glândula. E é isso que a gente tem tentado fazer, claro, nem sempre é possível, para a maior parte dos adenomas. Às vezes eles são muito amolecidos, ou às vezes não há realmente a necessidade. Esse é um caso interessante que eu coloquei, porque é uma doença de Cushing com uma invasão do seio cavernoso que a gente operou, e nesse dia a gente conseguiu usar um Doppler para nos ajudar na exposição do seio cavernoso à direita. Então, aí uma abertura da célula túrcica, né, se estendendo mais para a direita, né, e a gente coagulando o seio intercavernoso inferior. E aqui, depois que nós ressecamos a lesão, já começou a cair aqui a diafragma macelar, aracnoide para dentro da célula. Isso atrapalhou um pouquinho a gente, porque restringiu o nosso espaço à direita. A gente abriu a parede medial do seio cavernoso, quer dizer, ampliou a abertura, já tinha sido feita pelo tumor. E aqui a parte que foi mais chatinha, porque a gente precisou abrir a dura mater embaixo, colada ali na carótida cavernosa, para ressecar um pouco do tumor que tinha abaixo dela. E essa foi mais ou menos a visão final. A gente conseguiu uma boa ressecção da toda a parte que estava na porção medial e média do seio cavernoso. A porção lateral nós não fomos. Como vocês podem ver aqui no exame, sobrou um restinho do lado direito ali. A gente mandou essa paciente depois para a radiocirurgia, já que era uma doença de Cushing. Isso aqui eu só pus alguns exemplos de alguns casos dessa questão da ressecção extracapsular. É interessante porque você tem essa imagem no PO imediato, né? Uma célula já totalmente vazia, uma imagem super bonita. Para o cirurgião é super legal você ter uma certeza praticamente da ressecção total da lesão. Mas nem sempre isso é o mais importante, né? Aqui é um caso que a gente fez uma ressecção intracapsular, um debooking da lesão, era uma lesão bem grande, bem extensa. A gente, no exame do POI, parecia que tinha um resto de lesão, mas você pode ver que no controle de ressonância com 3 meses não tinha mais tumor nenhum, uma ressecção total. Então, isso também pode ser utilizado com sucesso, desde que você não deixe grandes resíduos. Aqui um outro caso, ressecção extracapsular. Aqui um paciente que também a gente fez uma ressecção intracapsular, mas teve um bom resultado, exceto pela hidrocefalia pós-operatória, que depois precisou de válvula. Aqui um outro pós-operatório, esse paciente foi um pós-operatório, um paciente também, a gente fez uma ressecção extracapsular muito boa. E aqui são vários outros exemplos de macroadenomas que a gente vem operando nesses anos, alguns grandes, invasivos, outros... aqui para exemplificar um paciente que a gente fez uma ressecção parcial, e depois sobrou esse resto e a gente reabordou esse resto reabordou esse paciente e a gente fez a ressecção parcial porque era um paciente de 81 anos, a gente não quis ser muito agressivo e sobrou esse resíduo tumoral, conseguimos uma boa descompressão do quiasma aórtico e esse era o nosso objetivo. Aqui um paciente de 85 anos que a gente abordou porque estava realmente ficando cego, a gente discutiu 1 milhão de vezes se a gente valia a pena operar ou não. E a gente conseguiu uma boa ressecção, mas esse paciente não entendemos muito bem porquê, demorou muito para acordar. A gente fez até uma ressonância para ver se tinha feito algum infarto do tronco, não fez. Ele ficou uns 15 dias na UTI, infelizmente saiu do hospital bem dependente, não foi uma boa evolução. A gente acabou se arrependendo de ter tentado descomprimir aqui, mas ele estava ficando cego, ele queria ser operado e foi um dos casos que a gente fez, acho que faz uns 2 anos. Entre outros pacientes que nós operamos, eu vou mostrar mais alguns casos que o meu tempo está acabando, eu acho.
rapidamente. Tem alguns casos de craniofaringioma aqui, mas como o Marcelo já mostrou um, eu vou passar. Esse caso, até outro dia, numa outra mesa, eu mostrei, o Samuel viu já esse caso que eu ia mostrar aqui, um paciente, um caso difícil, com uma evolução não tão boa. E aqui, alguns casos de meningioma do tubérculo celular. Esse foi o primeiro que nós operamos vários anos atrás. Demoramos bastante na cirurgia, mas nós conseguimos uma boa ressecção, o paciente ficou super bem, inclusive com uma melhora visual. E esse é um meningioma que nós operamos ano passado, do tubérculo, que também foi um caso interessante, legal, com uma boa evolução pós-operatória. A gente fez um acesso transplano, um transtubérculo, mostrando a gente fazendo aí a ressecção do plano com drill e Kerrisons. Eu vou adiantar um pouco o vídeo, porque eu acho que ele está... não está tão longo, mas... Então, só mostrando o acesso estendido supracelular, para o tubérculo celular e para o plano esfenoidal. E aí a gente... mostrando que aqui a gente estava empregando lente angulada de 30 com aspirador angulado e muitas vezes com instrumentos angulados para conseguir trabalhar na parte alta do tumor. A gente foi conseguindo, depois de fazer um debulk inicial, fazer uma dissecção do tumor das cerebrais anteriores ali. E ao final ali você pode ver o quiasma jogado para trás, que é bem típico dos meningiomas do tubérculo celular. Em vez de ele empurrar o quiasma para cima, como os adenomas, ele empurra o quiasma para trás, porque ele nasce da frente. E aí foi um ponto de dissecção bem difícil, estava bem aderido ali no nervo óptico direito. E ali já finalmente começamos a conseguir ver a haste hipofisária por trás do tumor e conseguimos dissecar e preservá-la. Conseguimos uma boa ressecção, com uma boa evolução pós-operatória. Aí vai mostrar a reconstrução daqui a pouco. A reconstrução a gente tem feito com múltiplas camadas, né? Então, como o Marcelo falou, a gente sempre usa a gordura intracelular, a gente sempre usa face lata, e a gente sempre usa flap nasoceptal. Isso eu estou dizendo para acessos estendidos, para tumores grandes. Quando a gente recebe um adenoma intracelular que não tem fístula licórica, muitas vezes nós não usamos nada, só Surgicel e às vezes um pouco de cola de fibrina. É raro a gente não usar cola de fibrina, mas às vezes nem flap nem nada disso. Agora, para defeitos maiores, essa reconstrução múltiplas camadas a gente acha muito importante, inclusive quando a gente abre o ventrículo, como em craniofaringioma, a gente tem usado tanto dreno lombar como balão no seio esfenoide. A gente começou a gostar do balão faz uns anos aí, que a gente achou que ele ancora a reconstrução e temos usado de rotina. Mas o mais importante, sem dúvida, é o flap nasoceptal, desde essa publicação de 2008 do Haddad com o grupo de Pittsburgh. Aqui tem a reconstrução daquele mesmo caso, que o Marcelo já mostrou, e aqui fala dos cuidados pós-operatórios. Como nós fazemos em geral, a gente sempre tenta uma extubação precoce para os pacientes em sala, tomografia de crânio, se possível, no mesmo dia ou no dia seguinte, mas de preferência no mesmo dia. Um controle rigoroso de sódio, né? A gente faz sódio sérico de 6 em 6 na UTI e do débito urinário, isso por pelo menos 48 horas. E aí depois a gente faz uma transição daí do cortisona EV para prednisona VO, quando o paciente recebe alta da UTI. Isso por causa da preocupação com diabetes insípidos. Lavagem nasal a critério da otorrino, de Sampaio, depende do caso, às vezes mais precocemente, às vezes pede para segurar um pouquinho mais, se for uma reconstrução maior. Reavaliação com otorrino em geral até 2 semanas após alta. Reavaliação com endócrino e perfil hormonal para os pacientes com adenomas hipofisários em 30 dias. Eles fazem uma dosagem de todos os basais nessa fase. A gente faz uma ressonância entre 2 e 3 meses. E reavaliação oftalmológica formal com campo visual e hoje em dia com ACT também, de 3 a 6 meses. Bom, acho que o meu tempo acabou, só para a gente poder discutir rapidamente, mas só para concluir, a gente, como o Marcelo falou, a cirurgia endoscópica endonasal, ela se estabeleceu, né, como importante modalidade dentro da cirurgia de base de crânio, se não for a predominante hoje em dia. A estreita colaboração do otorrino com a neurocirurgia é fundamental para o sucesso nesse tipo de cirurgia. Eu agradeço a oportunidade de estar trabalhando e aprendendo com vocês, otorrino aí, com o Sampaio, com outros colegas.
Isso a gente cresce como grupo, sem dúvida, como médico. E a participação de outras especialidades nesse sentido também deve ser incentivada, principalmente no âmbito universitário. Eu acho que vocês têm isso aí na Escola Paulista, que é a participação da endocrinologia, da oftalmologia, da radiologia, oncologia e radioterapia. São todas especialidades envolvidas com a patologia de base de crânio. A construção de um sólido conhecimento anatômico é fundamental, né, para a gente progredir nesse tipo de cirurgia. Então, laboratórios, cursos, etc., têm que ser incentivados sempre. Os residentes hoje em dia têm bastante essa possibilidade de fazer fellow fora. Nossos residentes têm feito e eles voltam sempre com uma bagagem muito legal de conhecimento anatômico. E a curva de aprendizado e harmonia dos cirurgiões requer um bom tempo, né? O Marcelo Sampaio falou isso e eu acho que para isso é importante começar com casos menos complexos, né? Para não ter subir os degraus da escada, né, um de cada vez. E sempre, claro, permanecer na busca de excelência, né, trocando experiência, como a gente está fazendo aqui, estudando e tentando avançar, né, como especialidade. É isso que eu tinha para falar. Obrigado. Muito bem, obrigado aí aos dois. Fantástico, acho que era isso mesmo, né, que eu tinha em mente quando eu convidei os dois para conversar com a gente. Vocês veem uma equipe já bem madura aí, que passou por todas as fases aí dessa formação, que não é fácil, né? Quando apresenta assim meia hora, você fala, bom, vou repetir essa experiência no meu serviço, é exatamente isso que vocês falaram, né? Vão anos e cada lugar tem uma característica, mas é impressionante a quantidade de coisas semelhantes. Acho que quando a gente conversa com os colegas de outras equipes que já chegaram aí nesse ponto, né? E vocês mostram casos complexos, mostram casos que evoluíram bem, que evoluíram mal, que a gente sabe que, né, a diferença é que ninguém não tem esses casos, só alguns não mostram, né? Casos que a gente se arrepende de operar, casos que a gente fica feliz de ter operado e ficou discutindo muito tempo se valia a pena ou não. Então, rapidamente eu vou convidar aí quem quiser, talvez o Dr. Márcio e o Dr. Onivaldo, se estiverem por aí, quiserem fazer algum comentário, e depois eu já passo para o Dr. Samuel e o Dr. Júlio, se quiserem falar alguma coisa mais específica da característica aí dos serviços. Dr. Márcio e o Dr. Onivaldo estão por aí? Estou aqui, mas está difícil a conexão, aqui toda hora está caindo. Conexão ruim? Não, parabéns, foi muito boa a aula, né? Eu acho que a experiência dos dois mostra aí o que é a formação, né? A formação, quando você tem uma base boa, né? Tem tudo para ter um bom sucesso, né? E a parceria, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Sempre a parceria além de ser agradável, uma coisa muito gratificante. Eu acho que está de parabéns os dois. Muito bom, Rodrigo. Parabéns pelo convite. Obrigado. Legal. Samuel, quer fazer algum comentário mais aí já dentro da área? Gostaria de começar agradecendo a fantástica apresentação do Marcelo e do Matheus. Para mim não é surpresa, a gente conhece o trabalho que eles vêm desenvolvendo, todos aí assistiram. E eu vou fazer alguns comentários, talvez até perguntinhas assim, mas apenas para tentar dar oportunidade de vocês falarem um pouquinho sobre coisas não faladas. Primeira coisa, parabéns, porque o seu otorrino não fica pegando os seus slides, né, Matheus? Você viu? Tem a sua apresentação e é bacana quando o otorrino não pega os seus slides para apresentação, excelente, sinal de maturidade profissional, então parabéns. Acho que esse é um recalque corintiano. O outro aspecto é interessante, porque cada um vai tendo a sua formação do Marcelo, formação escola alemã, a do Matheus na escola italiana, e eu queria dar a oportunidade do Matheus falar um pouco sobre a escola italiana, que para mim, ela certamente no começo das coisas foi a escola italiana que tocou para frente a cirurgia endonasal. Claramente, os trabalhos do grupo de Nápoles e do grupo de Bolonha, né, que competem saudavelmente, grandes amigos, colaboradores, que era o Giorgio Franchi com o Pasquini e o Capabianca, Cavalli e todo o pessoal. Então, eu queria te perguntar, Matheus, eu estive lá em Bolonha vendo o Giorgio Franchi operar. Eles operavam o paciente sentado, né? Isso já era uma coisa que eles chamavam muita atenção, gostavam de operar o paciente sentado e faziam muito acesso unilateral. Então, você acha que para você, assim, o que mudou um pouco a tua cabeça foi ter visto a escola americana, que pelo contrário é muito mais agressiva, né? Você vai em Pittsburgh, você vê qualquer cirurgia, turbinectomia bilateral,
a preocupação com o sangramento, parece que eles não têm tanta preocupação com o sangramento e tal. Então, como que foi para você, assim, você que tinha formação lá na Itália, como é que foi essa transição? E vou só comentar, finalmente, uma apresentação do cavalo que eu vi o ano passado, que eles são sempre muito criativos, né? Falando sobre o pós-operatório. Do pôr o paciente em pé, né? Deixa o paciente em decúbito elevado, tudo bem, 2 semanas, né? Sim. Mas, por outro lado, coloca só uma gordurinha e o flap e acabou, não fica enchendo de coisas e tal. Pois é. Então, eu queria que você falasse disso. E a última coisa é a questão de material. Material, vocês conseguem fazer com que a Unicamp adquira os materiais que a gente frequentemente precisa? Ou é como a gente que precisa fazer a técnica Robin Hood aí, de pegar coisas, caixas nossas, materiais de outros hospitais e trazer para fazer com que as coisas aconteçam, né? Mais uma vez, obrigado aí pela presença dos dois. Obrigado. Você quer responder essa última aí, Marcelo? Eu falo da experiência lá com o pessoal da Itália. Material é aquela luta, né? Hospital público a gente não tem, as caixas... A gente conseguiu montar uma caixa boa para base. Acho que depois de uns 6 anos de luta, a gente conseguiu montar um instrumental stores, mas o Matheus leva a caixa dele. A minha caixa está lá. Na verdade, com os anos, graças a Deus, eu consegui ter 2 caixas. Então, eu deixei uma caixa minha na Unicamp e uma outra que eu uso fora, porque não tinha condições, entendeu? Mas antes... O Samuel leva a dele também. Neurocirurgião ganha melhor, então o Samuel leva a dele. Antes eu levava a minha, mas aí começou a ser problemática a questão da esterilização, etc. Dava muita dificuldade, então daí eu acabei duplicando alguns materiais para poder deixar uma caixa lá e outra fora. E a torre de vídeo, que foi um grande avanço. problema no início. A gente operou muitos anos com uma torre analógica, assim. Muitos anos. Muitos anos. E aí o HC comprou os vídeos da Stryker. Acho que, não sei se vocês talvez concordem. A Stryker, embora tenha uma imagem boa, mas do meio para o fim da cirurgia fica tudo vermelho e fica difícil de você diferenciar a cor. E aí, acho que foi o quê? Uns 2 anos atrás, né? 3 anos. 3 anos atrás, o HC conseguiu uma verba e comprou vários torres da SPAES. Então, agora está bem legal. Né? Neuronavegador, talvez lá da sala da Neuro, tem um fixo que está sempre quebrado agora. Não, a gente tem um Brain Lab na sala, que é top, o navegador, mas infelizmente quando ele quebra, demora 1 ano e meio para consertar. Então nós estamos nessa fase desse 1 ano e meio sem funcionar agora, infelizmente. E não sei porque quebra Desculpa, a gente fica sempre falando isso, né, da importância de analisar a imagem. Vocês enfatizaram bastante isso, navegar pela imagem antes, e a gente tem uma casuística extremamente... um viés, né, para casos tumores grandes, invasivos, eu imagino que vocês também no serviço público, e nós não temos, né, no navegador. Pois é. Então a gente usa para alguns casos emprestado das empresas, pedindo favor, vamos planejar esse caso para daqui a 2 meses e a gente combina para eles levarem. Então esse é um fator, acho que... Sim. A gente faz mais de ano que a gente está nessa também, de operar sem navegador, infelizmente. É uma pena, faz falta. Mas deixa eu só responder a questão do grupo de Nápoles. Então, eu tive lá em Nápoles em 2006, quando o negócio ainda estava... Lá para eles não estava no começo, tanto que eles começaram a operar em 96, né? Isso. Então, eu já tinha uma boa experiência nessa época. E eu fiquei... 9 meses, né? 8 meses e meio em Nápoles. Em 8 meses e meio, eles operaram 70 casos de cirurgia endoscópica. Eu participei. Sendo que desses, uns 15 eram acessos estendidos para crâniofaringioma e meningioma, e os outros 50 e tantos adenomas. E eles não têm até hoje, não têm até hoje, otorrino na equipe. Eles operavam só neurocirurgiões. Então, eles que faziam toda a fase nasal, e naquele tempo não se usava flap. Então eles faziam um acesso estendido, mas não tão radical. Faziam acesso pelas 2 narinas, mas não tão radical quanto o pessoal, a escola americana, a escola de Pittsburgh, como você mencionou. Sempre removeram o septo posterior, sempre fizeram uma ampla abertura celular.
mas não retirando concha média, bilateral, nunca vi fazer isso lá. Inicialmente. Isso fui aprendendo, nós fomos ver com o pessoal, realmente quando a gente foi fazer o curso em Pittsburgh, conversando com colegas que iam para lá e tal, que eles faziam isso até de rotina para adenomas. A gente nunca achou isso uma coisa legal para implementar na nossa prática, a gente sempre achou que dava para ser mais conservador em relação ao nariz, mas também a gente se deu um pouco mais de permissão para ser um pouco mais agressivo, e eu acho que isso ajudou em algumas coisas. Por exemplo, na minha conduta pessoal, a minha técnica cirúrgica pessoal, essa questão do uso dos 2 aspiradores foi uma novidade que eu aprendi deles, eu acho que é útil, eu acho que tem algumas situações que vai melhor do que a cureta, mas eu ainda uso muito a cureta, a escola italiana, o Capabianca, até hoje eu opero adenoma curetando por dentro e aspirando, eu não acho que eles tentam fazer essas dissecções extracapsulares de rotina, mas eu realmente acho que a disseção extracapsular tem um papel interessante, a cirurgia é uma cirurgia bonita, eu acho que tem uma chance melhor de você não deixar resíduo, de preservar a glândula, então tenho tentado aplicar. Isso eu mudei graças a essa questão da influência americana. Mas eles têm também uma coisa muito prática, é um serviço parecido com o nosso, né, no sentido que eles não têm essa infinidade de recursos que os americanos têm, então é um pouco mais limitado. E como eles não trabalhavam com otorrino, para mim foi muito prático, porque muitas vezes eles mesmos faziam a nasofibroscopia pós-operatória. Eles davam alta para o paciente e convocavam uma semana depois e faziam uma nasofibroscopia rígida com um endoscópio normal operatório, só com um anestésico local. O cavalo, vi muitas vezes ele fazer isso para ir lá remover crosta e olhar se como é que estava fechando o defeito. E muitas vezes eles usavam uma técnica que eles até publicaram, que era quando eles achavam que estava vindo um pouquinho de líquido, eles aplicavam cola de fibrina em cima do defeito, que eles limpavam isso ambulatorialmente. Isso é uma coisa interessante, a gente nunca fez aqui, porque a gente teve sempre, sei lá, essa avaliação pós-operatória foi o pessoal do otorrino, Marcelo, que fez. E a gente tem a tendência de realmente reabordar o paciente cirurgicamente quando a gente tem suspeita de fístula. Mas assim, eu considero muito, eles são muito, como falar, pioneiros nisso, né? São muito vanguarda, eu acho. E eu acho que essa técnica dos 3 Fs que eles falam, do flap, fáscia e fast, né? Fast, fat e flap, né? Que é colocar um pedação de gordura para fechar o defeito, fast de levantar o paciente imediatamente. E o flap, eu achei super interessante, eles mostraram isso no congresso americano que eu estava lá e tenho conversado com eles, eles têm usado ainda, mas nós aqui ainda não tivemos coragem de fazer isso não. A gente ainda coloca esses múltiplos camadas, né? Essa questão, principalmente da face lata, que a gente acha muito importante, só gordura, né? Mas é uma coisa que acho que precisa observar. Estou querendo voltar lá para ver, conversar com eles pessoalmente de novo, para ver como é que está indo isso aí, porque isso agiliza muito, né, a reconstrução. A reconstrução é uma fase da cirurgia que é muito laboriosa, demorada, e fazendo dessa maneira, nossa, você ganha um tempo, né? Eu acho super legal. Pessoal, nós estamos em cima aí da hora. Eu estou vendo aqui que o Dr. Júlio Buchá acabou de abrir a câmera. Se quiser fazer algum comentário, Júlio, depois das 9h30, que você vai ser o nosso ator principal, para encerrar aqui a nossa reunião do departamento. Microfone, Júlio. Microfone. Júlio, abre teu microfone. Está fechado o seu microfone. Pronto. Bom dia a todos. Quero só ressaltar aqui a importância desse encontro organizado aí pelo Rodrigo, que está dando a oportunidade para nós conhecermos também a turma da Unicamp, onde eu me relaciono muito bem lá com o Heraldo. Opa. E conhecer quem opera para eles, que eu sempre soube que era uma boa equipe. Hoje eu estou vendo ao vivo, foi um prazer ver o Marcelo e o Matheus contarem a experiência deles aí também. E é muito legal a gente ver no Brasil como está havendo um desenvolvimento importante da cirurgia de hipófise às custas da agregação dos otorrinos, né? Isso tem havido em vários centros. Eu acho que a quantidade de centros de cirurgia hipofisária de excelência que nós temos hoje aumentou muito em relação ao passado não tão distante, e isso é um motivo de satisfação. Eu só acho que a gente precisaria pressionar um pouco mais o poder público, o SUS, para melhorar as condições cirúrgicas dos pacientes,
porque isso teria um benefício enorme em termos de resolução terapêutica para o paciente e um impacto muito maior do que tem tido na questão econômica do próprio SUS, né? Então, eu costumo dizer que a cirurgia bem feita, com uma boa equipe, uma boa tecnologia, etc., ela poupa muito dinheiro no longo prazo, porque esses pacientes, muitas vezes não curados, trazem uma sobrecarga muito grande para o controle hormonal, muitas vezes, ao longo dos anos. E é isso que a gente acompanha na endocrinologia. Então, é muito bem-vindo essa proliferação de equipes de excelência aqui no Brasil. Mais uma vez, quero cumprimentar todos e logo, logo vou voltar aí para expor algumas coisinhas que talvez tenham algum interesse mais geral para vocês. Obrigado. Obrigado. Muito bem, obrigado, Júlio. Então, aproveito para convidar todos que quiserem participar da reunião da rinologia, além do pessoal da rinologia, que não é um convite, é uma intimação. Às 9h30, nesse mesmo endereço, teremos uma aula sobre os tumores hipofisários, uma visão geral dada aí pelo nosso chefe da neuroendocrinologia, Rodrigo. o professor Júlio. Pois não, Rodrigo. Laércio. Tudo bem? Primeiro, eu queria te dar os parabéns. Tudo parabéns para o Marcelo e para o Matheus, lá da Unicamp. Excelente essa colaboração de vocês. Fico muito feliz que a cirurgia da base do crânio esteja cada vez mais avançada aqui no Brasil e em múltiplos centros para poder atender toda a nossa população. Aí. Parabéns pela iniciativa, parabéns, Marcelo, parabéns, Matheus. Só queria avisar, se você me permitir, já entrei, né? Que a semana que vem a reunião nossa é da otologia e a gente vai receber o professor Bruce Gantz. Ele vai falar sobre preservação auditiva no implante coclear e o impacto disso no processamento auditivo. Então, só queria avisar todo mundo aí que a semana que vem, às 8 horas, a gente tem a participação do professor Bruce Gantz lá de Iowa, tá bom? Obrigadão, parabéns a todos. O Matheus e o Marcelo, eles devem conhecer o professor Laércio, mas para quem não conhece, né, tem uma ampla experiência de cirurgia de base lateral de crânio, otologista. Então, tenho certeza que vai ser uma ótima reunião. Bom, então vamos encerrando. Mais alguém, Makoto, quer terminar aqui a reunião? Tudo ok? Então, 9h30. Só para lembrar, sim. Agora, 9 horas, tem a início da cerimônia da congregação de entrega dos títulos dos professores honoríferos da Escola Paulista, né? Dentro dele está o professor Paulo Pontes, do nosso departamento, que vai receber também o professor honorífero. Muito bem. Começando agora. Ok, pessoal. Então é isso. Até 9h30. Rodrigo, Samuel, obrigado, hein? Obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo. Marcelo. A aula do Dr. Júlio, vou tentar logar mais tarde para ver se eu dou uma olhada. Vamos ver se vai dar certo. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Os corintianos vão poder assistir também. Então tá bom. Obrigado, um abraço, bom dia. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.